O Som, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Emmanuel comenta, dizendo: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a alegoria feita em relação ao som e a forma com que os discípulos do Senhor convocam os homens para a regeneração, para a sua ascensão espiritual. Ele intitula a página com o nome de O Som e interpreta a passagem de Paulo no sentido do discípulo que tem um sonido incerto, como se fosse uma trombeta viva, cujo chamado não prepara os homens para a batalha. Emmanuel inicia essa página dizendo que não são necessários cataclismos para a modificação dos planos da criatura, porque o homem pode alterar a sua esfera sem alarido cósmico, ou seja, sem grandes repercussões no plano físico. As zonas superiores e inferiores representam graus de vida nessa escala do infinito. Assim, elevação e queda de cada consciência são impulsos para cima ou para baixo, no campo que é ilimitado para as manifestações do Espírito que jamais morre. Depois de dar essa introdução explicando que nós não precisamos de grandes cataclismos, de grandes mudanças físicas para despertarmos, porque cada consciência tem um campo vasto a fim de agir no bem ou no mal, subindo ou descendo nessa escala do infinito. Para subirmos, para prestarmos modificações no sentido de elevação, precisamos lutar, porque toda ascensão exige esforço. Por isso precisamos todos nos prepararmos, cada um, para essa subida espiritual.
Assim, é natural que muitos que estão à frente sejam os porta-vozes para aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, formando essa grande multidão que se espelha nos líderes a fim de segui-los na direção do Mestre. Ocorre que Emmanuel informa que muitas vezes esses instrumentos, esses líderes, esses discípulos do Evangelho que estão à frente, são os chamados vanguardeiros, muitas vezes emitem sons incertos, que alertam as pessoas para o serviço que deve ser feito, porém não revelam os caminhos justos. São trabalhadores dotados de luz espiritual nos diversos núcleos do cristianismo, mas que duvidam de si mesmos. São companheiros que têm fé, mas vibram em descontínuas fulgurações. Por isso, o alerta de Emmanuel é no sentido de que não sejamos discípulos com vozes dissonantes, como instrumentos desafinados, que acabam não por convocar os homens para a luta, e sim somente alertando-os, despertando-os. O som incerto, referido por Emmanuel, não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não dá qualquer orientação. O alerta da página, então, é justamente esse. Devemos ser os discípulos que, além de alertar, além de despertar, fornecemos orientação àqueles que precisam da palavra. Somos instrumentos do Senhor, diz Emmanuel. Os aprendizes da Boa Nova são esses instrumentos que coletivamente pretendemos seguir a Jesus. Porém, não podemos esquecer da necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos. Vejam que Emmanuel trata o sentimento fazendo essa comparação, essa alegoria aos instrumentos musicais. Devemos afinar a nossa trombeta dos sentimentos, dos pensamentos, pelo diapasão de Jesus, ou seja, pela ferramenta que afina os instrumentos. Jesus afina o nosso sentimento, para que a interferência individual, a nossa contribuição individual própria, não se faça uma nota que destoa do concerto sublime. Não sejamos aquele instrumento desafinado no meio de um concerto sublime e divino do serviço redentor. Para afinarmos esse instrumento, precisamos ser como os discípulos referidos na página, que além de alertar os homens, orientam qual caminho devem seguir para a sua ascensão espiritual. E ao mesmo tempo que nos colocamos como vanguardeiros da Boa Nova, pratiquemos o bem, a caridade, a orientação possível, de acordo com a nossa elevação espiritual, enquanto também realizamos a nossa reforma íntima, elevando-nos a cada dia. Aprendamos, portanto, com a página de hoje, a sermos bons instrumentos para esse concerto divino, cujo maestro é Jesus, que afina o nosso instrumento a partir dos seus exemplos, da sua companhia, da sua orientação, a fim de que nós também sejamos orientadores daqueles que estão despertando agora para os valores espirituais. Que assim seja.